de hoje é para tratar sobre as teorias de falha, né? Então, para que a gente tome decisões na área de engenharia, é necessário determinar um limite superior para um estado de tensão que defina a falha do material, né? Em um estado de tensão uniaxial é fácil definir, né? Para materiais dúcteis, o início do escoamento seria um ponto aí que a gente tem como referência para uma falha, né? Para considerar o início, né? Ali, o escoamento como uma falha, uma provável é, deformação que acaba tornando inútil a peça ou o equipamento, né? E para materiais frágeis, a fratura do material que também vai tornar inútil aí toda a estrutura. Situações em que se tem estados biaxiais ou triaxiais, o critério de falha torna-se um pouco mais complexo. As teorias de falha determinam as tensões admissíveis, né? Então, permitindo ao engenheiro prever a falha de um projeto. Então, a ideia aqui é a gente determinar qual é esse valor das tensões admissíveis para um estado triaxial, né, ou biaxial de tensão, né, de forma que permita, né, a tomada de decisão. A gente pode notar então que dependendo dos parâmetros como temperatura muito alta ou muito baixa, a taxa de aplicação do carregamento, né, o ambiente químico, se envolve corrosão ou outras coisas, né, tipo de material, processo de fabricação, laminação a quente, a frio, trefilação a quente, a frio, né, outros processos, né, para o mesmo material podem ser utilizadas teorias de falhas diferentes, né? Então a gente vê aqui que basicamente o que a gente pode alterar, né, o que pode alterar a resposta do material, né, tudo vai depender, então vai trazer uma implicação na tensão admissível, né? Então isso a gente pode observar muito rapidamente quando a gente muda a taxa de aplicação do carregamento no ensaio de tração, né? A gente vai conseguir reparar que a tensão de escoamento vai variar, né? Então a tensão de ruptura vai variar, então a gente vai começar a observar umas variações um pouco maiores dependendo já só da velocidade de aplicação de um carregamento, né? Imagina se a gente variar outras variáveis aqui como a temperatura, o ambiente químico, o tipo de material, né, o processo de fabricação. Se a gente variar outras coisas, inserir outras variáveis, né, imagine o quanto isso será, né, importante para a tomada de decisão ali, para a determinação das tensões admissíveis. Bom, partindo então para a teoria de falha de materiais dúcteis, né? Então a primeira teoria aqui é a teoria de tensão de desalhamento máxima, né? Que é basicamente o critério de falha de Tresca, né? Então o que diz a teoria é que a falha em materiais dúcteis é atribuída ao cisalhamento, né? Que provoca o deslizamento de planos cristalográficos do material, né? Sabe-se que o material dúctil tem falha com orientação a 45 graus, do jeito que está sendo mostrado aqui na figura, né? Então a gente pode observar aqui as linhas de Luder, né, em tira de aço doce, né? E caso esse ensaio seja feito em uma tira fina e altamente polida, pode-se observar, né, então essas linhas, né, que são as bordas dos planos de deslizamento, né, devido ao escoamento do material. Então, observando ali a figura listrada, a gente consegue ver então o porquê que foi proposto essa teoria de falha, que basicamente então tem como critério a tensão de desalhamento máximo, né? Portanto, se o material com uma determinada tensão de escoamento for submetido ao ensaio de tração e desenhar-se o círculo de Mohr, né, a gente vai obter esse círculo de Mohr que está na tela, né? Então, que a gente vai ter uma tensão máxima, a tensão mínima seria nula, e aqui a gente tem aqui então a tensão máxima, que seria, né, a tensão ao σ1, né, sobre 2. Né? Então a gente tem aqui a tensão de desalhamento máximo absoluta como a tensão máxima sobre 2, né? Ou caso a gente tenha aqui uma tensão,
né, um sigma 2, né, que fosse negativo, né, então uma tensão mínima que fosse negativa, então a gente teria a tensão do selamento máximo absoluta com a tensão máxima menos a tensão mínima sobre 2. Né? Bom, o critério de Tresca estabelece que o escoamento do material começa quando a tensão de selamento máxima absoluta atinge o valor da tensão de selamento que provoca o escoamento, né, do material, quando isso é submetido apenas à tensão axial. Então, a tensão de selamento máxima absoluta pode ser determinada com relação à tensão de escoamento. Então, basicamente, aqui a tensão de selamento máxima vai ser a metade da tensão de escoamento, né? Um critério. A partir disso, a gente pode definir que a tensão máxima terá que ser igual no máximo à tensão de escoamento, a tensão mínima também poderá ser no máximo igual à tensão de escoamento, né? E a tensão sigma 1 menos sigma 2 é igual, né, à tensão de escoamento. Isso para o caso em que sigma 1 e sigma 2 têm sinais opostos, né? Então aqui está trabalhando na primeira hipótese lá em que a gente não tem o sigma 2 ou o sigma 1, ou sigma 2 ou sigma 1 é nulo, né, nessas duas primeiras hipóteses. E a segunda hipótese é quando a gente tem os dois sinais, né, opostos, ok? Então, graficamente, a gente obtém esse tipo de gráfico, né? Então, todo o critério, né, ele mostra aqui a extremidade onde, né, poderão começar a ocorrer as falhas, né? Então, toda situação que a gente tiver dentro desse desenho aqui, toda combinação de tensões que estiver dentro, né, ou próxima à extremidade aqui, a gente garante que não haverá falha, né? Então, o que estiver sobre ou na parte externa, isso vai causar a falha, o que seria correspondente ao que está escrito aqui nesse quadrinho superior aqui, né? Ok? Bom, qualquer estado de tensão no limite ou fora da área, que é o que está escrito aqui, deve ser considerada falha. Teoria da energia de distorção máxima, critério de falha de von Mises, né? Bom, o escoamento em um material dúctil ocorre quando a energia de distorção por unidade de volume do material é igual ou maior que a energia de distorção por unidade de volume do mesmo material quando submetido ao escoamento de um ensaio de tração. Essa é a teoria do critério de falha de von Mises. A densidade de energia de deformação é definida para um estado axial de tensão como meio da tensão vezes a deformação. Tá? Sabendo disso, né, então, quando se tem um estado triaxial de tensões, para cada tensão principal, né, a gente vai ter uma parte de contribuição da densidade da energia de deformação. Então, a energia de deformação do corpo vai ter a contribuição da deformação principal 1, da deformação principal 2, da deformação principal 3, das tensões principais também, né? Então, se o material for linear e elástico, então a gente já pode aplicar a lei de Hooke, né? Então, dessa maneira a gente consegue aqui, né, reescrever, né, a energia de deformação para essa equação aqui. Então, aqui já começa a entrar aqui as deformações, né, associadas, né? Então, devido ao nosso Poisson. Sabendo disso aqui, né, dois tipos de energia podem ser distinguidos: a energia de mudança de volume, né, e a energia para a distorção do elemento. Então, para a mudança de volume, ela se dá pela tensão média, né? Então, a tensão média, né, é dada pela soma das três tensões dividido por 3. E a distorção se dá pelo que resta das tensões principais, que seria a diferença sigma 1 menos sigma médio, sigma 2 menos sigma médio e sigma 3 menos sigma médio, certo? Então, uma é a distorção, que é basicamente a contribuição devido ao cisalhamento, né? E a outra é o volume, que se dá devido à
a mudança de volume, né, do ponto material. Experimentos mostram que os materiais não escoam quando submetidos a uma tensão normal uniforme, portanto a parcela devida à mudança de volume pode ser descartada, né? Substituindo na equação da energia de deformação, então a gente vai ter aqui, né, só a contribuição devido ao cisalhamento. Então a gente descartou aqui devido à mudança de volume, né, e pegou apenas a parte de energia de distorção. Então a gente obtém aqui uma equação para energia de distorção. Aplicando o estado plano de tensões, né? Então para que a gente possa simplificar aqui, a energia de distorção é dada por essa equação, né? E para um ensaio de tração, né, tem-se que a energia de distorção será dada por essa equação, né? As energias de distorção devem ser iguais no ensaio de tração e no estado biaxial. Portanto, né, aqui a nossa tensão equivalente, né, então σE aqui, ele vai ser dado, né, por essa equação. Analogamente para o estado triaxial, né? Então a gente vê aqui que para esse estado de tensão, para essa tensão proposta, né, a tensão de escoamento aqui, né, a gente consegue traçar, então, na verdade, um formato de uma elipse aqui, né, que seria, na verdade, agora as extremidades aqui, o limite para que ocorra a falha, né? Então, o limite e fora desse limite a gente teria a falha do material, né? Se a gente comparar os dois métodos, né, tanto o Tresca quanto o von Mises, então a gente consegue observar que tem alguns pontos aqui que são coincidentes, né? Porém, von Mises a gente consegue observar que ele abrange Tresca, né? E tem aqui, né, um espaço a mais para que ele considera, né, uma região ainda que não ocorre falha, né? Quando o material está submetido a tração pura, não existe diferença entre os dois métodos, que é o que ocorre nesses pontos, né? Quando submete um material a um carregamento de cisalhamento puro, né, a diferença é de 15%, na qual o critério de falha de von Mises mostra-se mais preciso, né? E nesse ponto, Tresca é mais conservador. Então, a teoria de falha de von Mises, né, mostra-se, né, de certa forma, né, um pouco mais precisa e traz ao engenheiro também, né, uma precisão melhor, faz com que o engenheiro tenha uma área maior de trabalho, né, consiga trabalhar sabendo o limite, né, um limite um pouco mais preciso, né, de onde ocorrerá a falha. Então, dessa forma, né, é bem tradicional que os engenheiros utilizem sempre o método de von Mises para a determinação aí do critério de falha, para a utilização como critério de falha, o critério de von Mises para materiais dúcteis. Bom, entrando agora em materiais frágeis, né, teoria da tensão normal máxima. Em materiais frágeis, a falha é súbita por fratura, né? Então, exemplos aí de material frágil são o ferro fundido, vidro, cerâmica, né? A teoria estabelece que um material frágil falha quando a tensão principal máxima atinge o valor limite igual ao limite de resistência que o material suporta, quando submetido à tração simples, né? Então, para o estado plano de tensões, graficamente a gente obtém basicamente esse gráfico aqui que traça como o limite de ruptura ali, né? O limite para a falha, tanto para tração quanto para compressão, né? E outro critério, o critério de falha de Moore, né? Para alguns materiais as propriedades de tração e compressão são diferentes, né? Então faz-se para esse critério, para estabelecer esse critério, a gente faz 3 ensaios no material frágil em questão,
né, um ensaio de tração, um ensaio de compressão, um ensaio de torção, e dessa forma a gente consegue construir 3 círculos de Moore, um para cada ensaio realizado. Então a gente vai ter um ensaio de tração pura, que é o primeiro círculo à direita, né? O de torção, que é basicamente o que provoca apenas cisalhamento aqui, né? Então a gente vai ter esse círculo de Moore intermediário aqui, que fica ao redor da origem, e compressão, que a gente tem esse círculo de Moore mais à esquerda, né? Com esses 3 círculos de Moore, então a gente consegue traçar aqui um envelopamento, né? Que é basicamente um complemento com essa linha tangente aqui aos 3 círculos, né? Esse arco. E com isso a gente consegue determinar então a área em que não ocorre falha, né? Então, toda essa região dentro do círculo de Moore, todos os estados de tensão dentro dessa área que compreende os 3 círculos de Moore e que fica tangente aos 3 círculos de Moore, é uma região em que não ocorre falha. Qualquer ponto que esteja aqui na extremidade ou fora é uma região que ocorrerá falha. E esse é o critério de falha de Moore. Então, se o estado plano de tensões para um ponto é representado por um círculo de Moore que está contido dentro do envelope, o material não falhará. Caso tenha um ponto de tangência ou fora do limite do envelope, falhará. Em um gráfico de tensões principais, a gente tem a representação que está nesse gráfico abaixo, né? Portanto, a gente vê aqui uma diferença bem grande entre o primeiro critério de falha que foi apresentado, né? Então, e esse critério de falha. Então, por quê? Porque o limite à tração e o limite à compressão são realmente diferentes, né? Então, a compressão muito maior que a tração. E também a gente consegue observar aqui que nessa região aqui temos um limite, né? Em que no primeiro critério de falha, né, ele defende que não haveria falha, né, até o ponto entre o sigma LC e o sigma LT, né? Então não haveria falha no critério anterior, porém haveria falha aqui no critério de Moore, né? Da mesma forma aqui nesse quadrante inferior direito, né? Então é interessante esse critério de falha de Moore, tem um critério muito mais robusto, né, e também é largamente utilizado. Bom, os materiais frágeis devem ser utilizados com cautela, pois a ruptura ocorre repentinamente, né? Outros fatores podem influenciar na performance do material, como a concentração de tensões, imperfeições do material, entalhes, trincas, e isso pode gerar grandes diferenças nos ensaios de tração. Para os ensaios de compressão, os efeitos são já minimizados, porque já as trincas, os entalhes ali, então as imperfeições elas tendem a se fechar, né, e esses efeitos tendem a ter a sua influência minimizada. Sem mais, eu fico por aqui, né? Em caso de dúvida, estou à disposição. Até a próxima!